O bebê está bem, mas o que tô vendo na tela... Meu nome é João, tenho 37 anos e sou fuzileiro naval. Acabei de voltar da missão no Haiti há 2 semanas, após 8 meses fora. Eu estava sentado naquela sala esterilizada, em São Paulo, assistindo a ultrassonografia da minha esposa, Patrícia, quando a mão do Dr. Ricardo Nogueira começou a tremer, como se tivesse visto um fantasma. Senhor, o senhor precisa sair imediatamente e chamar um advogado. As palavras me atingiram como estilhaços. Patrícia estava deitada na mesa de exames com o gel de ultrassom ainda molhado na barriga, olhando para o médico e para mim, confusa. A mesma expressão que vinha mostrando ultimamente, como se estivesse sempre tentando decifrar meus pensamentos. Há algo errado com o bebê? Perguntei. Minha voz permaneceu calma. Treinamento militar faz isso com você. Manter a calma quando tudo está desmoronando ao redor. O Dr. Nogueira enxugou um suor da testa com as costas da mão. Ele praticava medicina há 20 anos, de acordo com os certificados pendurados na parede. Não era o primeiro ultrassom que realizava, mas seu rosto estava pálido e ele olhava para a tela como se mostrasse informações confidenciais. O bebê está bem, repetiu. Depois se aproximou de mim e baixou a voz. Mas o que estou vendo nesta tela indica um desenvolvimento de 32 semanas. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do equipamento médico. Patrícia ainda sorria, agindo como se tudo estivesse normal. Ela vinha fazendo isso com frequência desde que eu cheguei em casa. Atuando. 32 semanas. Repeti na minha cabeça. Sim, senhor. Fiz as contas. 32 semanas atrás, eu estava carregando equipamentos em um avião de transporte com destino ao Haiti. 32 semanas atrás, me despedia da minha esposa no aeroporto de Guarulhos. Dormia numa barraca do outro lado do mundo. O Dr. Nogueira me olhou como se esperasse uma reação explosiva. Talvez quisesse que eu gritasse ou atirasse coisas pela sala, mas eu permaneci sentado, processando a informação como se fosse um briefing de missão. João? A voz de Patrícia soou baixa. O que houve? Por que todo mundo parece tão sério? Olhei para minha esposa. Realmente olhei. O jeito como ela conferia o celular desde que eu voltei. O jeito como falava da gravidez como se fosse uma surpresa. E o jeito como insistiu em marcar a ultrassonografia para que eu pudesse ir com ela. Ela me queria ali, naquele momento. A constatação se instalou no meu peito como um peso frio. Conheci Patrícia há 6 anos, em um churrasco em Alphaville. Ela trabalhava como higienista dental. Tinha uma risada que enchia a sala. Eu estava na base aérea de Anápolis na época, antes da transferência para o quartel de Campinas. Ela disse que sempre quis se casar com um militar. Respeito o sacrifício, o serviço, disse ela. Nos casamos 3 anos depois, em uma cerimônia pequena na igreja dos pais dela, nada extravagante. Fui destacado 2 vezes durante nosso casamento, ambas missões curtas. Ela lidou bem com a situação, ou pelo menos eu pensava que sim. Enviava pacotes de cuidado, escrevia cartas, mantinha a casa funcionando. O tipo de esposa que outros fuzileiros invejavam. Quando surgiu o destacamento para o Haiti 8 meses atrás, ela chorou no aeroporto. Lágrimas de verdade, não aquelas falsas que eu já tinha aprendido a reconhecer. Abraçou-me forte e prometeu esperar meu retorno. Vou me manter ocupada, talvez fazer umas aulas, arrumar o jardim. No primeiro mês, conversávamos por videochamadas a cada poucos dias. Ela parecia cansada, estressada por estar sozinha. Normal. No segundo mês, as ligações ficaram curtas. Ela estava fazendo aulas noturnas na faculdade comunitária, cerâmica, algo que a relaxava. No terceiro mês, recebia principalmente mensagens de texto. Dia corrido, saudades, está tudo bem por aqui. Imaginava que estivesse se adaptando. Mulheres de militares aprendem a construir suas próprias vidas. É sobrevivência. Quando cheguei em casa 2 semanas atrás, Patrícia parecia diferente, nervosa. Tinha engordado um pouco, atribuiu à alimentação estressante, começou a usar roupas mais folgadas e disse não estar se sentindo bem. Achava que talvez fosse uma virose. Na semana passada, contou-me que estava grávida. Descobri alguns dias depois que você foi embora, disse ela, chorando de felicidade. Queria te surpreender quando chegasse em casa. Estou com cerca de 10 semanas.
Eu estava em casa há uma semana e meia. Àquela altura ela já havia marcado a ultrassonografia. Queria que eu estivesse lá para a primeira vista do nosso bebê. Senti orgulho, animação, como se a missão tivesse valido a pena. Agora, sentado no consultório, vendo minha esposa deitada na mesa de exames, descobrindo que a matemática não batia, tudo parecia errado. O Dr. Nogueira ainda esperava minha reação. Patrícia perguntava o que estava acontecendo, sua voz ficando cada vez mais aguda. Algo se partia dentro do meu peito, mas meu rosto permanecia calmo. Treinamento sempre volta ao treinamento. 32 semanas. Repeti, mais para mim do que para qualquer outra pessoa. O Dr. Nogueira assentiu. Suas mãos pararam de tremer, mas ele continuava olhando para a porta como se quisesse escapar. Senhor, preciso perguntar, estava presente na concepção? O rosto de Patrícia ficou branco, pálido. João, não entendo o que está acontecendo, disse ela. Sua voz mudou, menos confusa, mais pânico. O que significa 32 semanas? Levantei-me da cadeira, lentamente. Postura militar, costas e ombros retos. Quer dizer que eu estava no Haiti quando esse bebê foi concebido? O silêncio no quarto era completo. Até o equipamento parecia silenciar. Não é possível, sussurrou Patrícia olhando para o teto, mãos trêmulas. Eu disse que estou grávida de 10 semanas. O bebê? Engravidei pouco antes de você sair. O doutor Ricardo Nogueira pigarreou. Senhora, as medidas fetais estão bem claras. Esta é uma gravidez de 32 semanas. A concepção teria ocorrido aproximadamente 8 meses atrás. Observei o rosto da minha esposa enquanto a realidade a atingia. A história cuidadosamente construída estava se desfazendo diante dos meus olhos. Ela havia cometido um erro em algum lugar. Talvez tivesse perdido a noção do tempo. Talvez estivesse tão concentrada em sustentar a mentira que esqueceu de conferir os cálculos. Tem que haver algum engano, disse ela, sentando-se à mesa de exame. O papel amassou sob seu peso. A máquina de ultrassom zumbia de fundo, mas minha mente já estava em outro lugar. O vizinho, Rogério Mendes, ajudava no jardim enquanto eu estava fora. Patrícia o mencionava em alguns telefonemas, dizendo que ele consertava a cerca, movia móveis. Bom vizinho, ela dizia. Eu me lembrava daqueles telefonemas cada vez mais curtos, das aulas noturnas de cerâmica que se arrastavam até tarde. A insistência dela em marcar aquela ultrassonografia. Ela queria que eu estivesse ali, que eu visse aquela ultrassonografia, acreditasse que eu era o pai e me comprometesse a criar o filho de outro homem. Um peso frio se espalhava pelo meu peito. Ainda não era raiva, apenas clareza, daquelas que você sente ao mirar com precisão. Tudo de repente se encaixa. Dr. Ricardo, preciso de cópias de tudo, medições, imagens e relatórios. O que o senhor está fazendo? João, o que o senhor está fazendo? Está me assustando. Olhei para minha esposa. 6 anos de casamento, 3 anos acreditando que a conhecia. 8 meses dormindo sozinho no Haiti, enquanto ela estava com o outro. Estou apenas apurando os fatos, como qualquer boa missão exige. Seus olhos disseram tudo. Ela sabia que estava acabado. A viagem de volta foi silenciosa. Patrícia falava, preenchendo o silêncio com explicações que faziam cada vez menos sentido. Talvez confundiram meu arquivo com o de outra pessoa? Ou... Mantenha os olhos na estrada. O trânsito de São Paulo estava pesado para uma tarde de terça-feira. Pessoas normais, vivendo vidas normais, enquanto meu mundo desmoronava no banco do passageiro. Ou talvez o ultrassom estivesse calibrado errado, continuou. Computadores cometem erros, certo? Entramos na garagem. A casa parecia a mesma de 1 hora antes. O paisagismo desértico, o telhado vermelho, a cesta de basquete que eu havia instalado 3 verões atrás. Mas tudo parecia diferente agora. Estacionei a caminhonete, mantive o motor ligado, absorvendo a atmosfera. João, por favor, diga alguma coisa, disse Patrícia. Você está me deixando nervosa. Olhei para ela de verdade. O ganho de peso fazia sentido. As roupas largas,
a maneira como evitava certas posições desde que eu cheguei em casa. Quando você ficou grávida? Perguntei. O quê? Sua boca abriu e fechou, tentando calcular a resposta perfeita. 32 semanas. O bebê está para nascer. Ela tentou pensar rápido. Finalmente respondeu. 8 semanas. Exato. 32 mais 8 são 40. O parto seria em 8 semanas. Saímos da caminhonete. Entrei na casa e fui recebido pelo aroma de velas de baunilha que Patrícia sempre acendia. O cheiro de lar, mas não era mais lar. Parecia cena de crime. Na cozinha, servi-me um copo d'água e olhei pela janela do fundo. Rogério Mendes estava no quintal ao lado, trabalhando em sua motocicleta. Tinha 40 e poucos anos, divorciado há cerca de 2 anos, trabalhava na construção civil e havia ajudado Patrícia com alguns móveis enquanto eu estava em missão. Quer que eu faça o almoço? Perguntou, tentando agir normalmente, mas a voz denunciava nervosismo. Há quanto tempo você está dormindo com o Rogério? Perguntei. O copo escorregou de suas mãos e se estilhaçou no piso. O que você acabou de dizer? Virei-me para ela. Você me ouviu, João, isso é loucura. Rogério é nosso vizinho. Ele só me ajudou com algumas coisas da casa enquanto você estava fora, só isso. Ela se afastava, mas a linguagem corporal não era de inocência. Era de quem foi pega. O bebê é seu, disse ela, com a voz cada vez mais firme. Não sei o que aquele médico viu, mas o bebê é seu. Vamos ouvir uma segunda opinião. Consultar outro médico, sugeri. Ajoelhei-me para recolher os cacos de vidro, afiados, claros, como a verdade. Patrícia, disse sem levantar os olhos do chão. Fui treinado para reunir informações, interpretar situações, reconhecer mentiras. Isto não é o Haiti, disparou ela. É o nosso casamento, nossa vida. Levantei-me e joguei os cacos no lixo. Você tem razão. No Haiti, quando alguém mente, geralmente está tentando te matar. Aqui, só estão tentando destruir sua vida. Ela chorava agora. Não eram as lágrimas bonitas do aeroporto 8 meses atrás. Eram feias, desesperadas. Eu te amo, disse ela. Seja lá o que você acha que aconteceu, eu te amo. Passei por ela em direção ao nosso quarto. Vou arrumar umas coisas. Aonde você vai? Implorou. Contratar um advogado. João, por favor, podemos resolver isso. O bebê precisa de um pai. Parei na porta. O bebê tem um pai, só que não sou eu. Passei a noite em um hotel próximo à base aérea de Anápolis. Um lugar barato, mas limpo. Aquele tipo de quarto em que já me hospedei umas 100 vezes durante exercícios de treinamento. Território familiar. Às 7 horas, liguei para meu advogado, Dr. Marcos Vieira. Havíamos usado seus serviços para a compra da casa em nossos testamentos. Um bom homem, ex-militar. Ele entendia a vida militar. João, o que posso fazer por você? Perguntou. Expliquei toda a situação. O ultrassom, o cronograma, a matemática que não mentia. Jesus, disse ele depois de me ouvir. Que situação difícil. Precisamos analisar suas opções. Primeiro faremos um teste de DNA para estabelecer a paternidade, ou, neste caso, a não paternidade. Segundo, começamos a documentar tudo. O relatório do ultrassom, quaisquer comunicações que você tenha com sua esposa sobre a gravidez. Terceiro, nos preparamos para o processo de divórcio. E quanto à casa? Perguntei. São Paulo é um estado de propriedade comunitária, mas a infidelidade pode afetar a divisão de bens, especialmente se ela estiver usando recursos do casal para manter o caso. Precisaremos de provas. Depois do telefonema, voltei para casa. O carro de Patrícia não estava na garagem. Provavelmente estava no trabalho, fingindo que tudo estava normal. Claro, eu tinha minha chave. A casa ainda era minha. Dentro, fui para o escritório. Patrícia guardava papéis na gaveta da escrivania. Contas, extratos bancários, esse tipo de coisa. Nunca tinha tido motivo para mexer em tudo antes. O que encontrei piorou a situação. Extratos de cartão de crédito mostravam cobranças em restaurantes que eu nunca tinha frequentado, despesas de hotel em Alphaville, recibos de roupas masculinas tamanho grande, eu usava médio, contas telefônicas com centenas de ligações para o número de Rogério Mendes, começando cerca de um mês depois de eu ter sido destacado. Mas o pior
Foi um recibo de uma clínica feminina em São Paulo, datado de 7 meses atrás. Vitaminas pré-natais e um teste de gravidez. Ela sabia que estava grávida quase desde o início. Patrícia teve 7 meses para descobrir como lidar com a situação, e seu plano era me convencer de que o bebê era meu. Fotografei tudo com meu celular, provas, informações. Estava guardando os papéis quando ouvi um carro na garagem. Ela chegou cedo em casa. Eu estava na cozinha quando Patrícia entrou pela porta da frente. Pareceu surpresa. Eu achei que você estivesse hospedado em outro lugar, disse ela. Voltei para pegar algumas coisas, respondi. Ela colocou a bolsa no balcão e me olhou atentamente. Você andou mexendo nas minhas coisas? Deveria ter mexido, pensei. Seu rosto me disse tudo o que eu precisava saber. João, seja lá o que você acha que encontrou, há uma explicação, disse ela. Peguei meu celular e mostrei uma das fotos, o recibo do restaurante de 5 meses atrás. Jantar para 2, pago com o nosso cartão de crédito conjunto. Explique isso, disse eu. Ela olhou para a tela e empalideceu. Levei minha irmã para o aniversário dela. Ah, claro. Sua irmã mora em Campinas e estava visitando. Deslizei para a próxima foto, o recibo do hotel em Alphaville. Explique isso, repeti. Silêncio. Deslizei novamente. O recibo da roupa masculina. Ela se sentou pesadamente em uma das cadeiras da cozinha. A luta havia desaparecido. Há quanto tempo? Perguntei. Há quanto tempo você dorme com Rogério? Ela escondeu o rosto entre as mãos. Não é o que você pensa. Há quanto tempo? Desde cerca de 1 mês depois que você partiu. A voz dela era quase um sussurro. Não foi planejado. Simplesmente aconteceu. 7 meses. Quase toda a minha missão. O bebê? Não sei. Pode ser seu. Um momento, Patrícia, mantive a voz calma. Você sabe que não é meu. Ela olhou para mim com um rímel escorrendo pelas bochechas. O que você vai fazer? Eu já caminhava em direção à porta. O escritório do Dr. Marcos Vieira ficava em Alphaville, a 20 minutos de casa. Um prédio moderno, de vidro e aço, o tipo de lugar que lida com negócios sérios. Eu tenho as provas, disse, deslizando as fotos impressas sobre a mesa dele. Ele examinou tudo metodicamente. Ex-militares entendem de documentação. Isso é abrangente. Cartões de crédito, registros telefônicos, recibos médicos. Ele assentiu. Entendia o que isso significava. Às vezes, ser funcional era o melhor que se podia esperar. Eis o que vamos fazer, disse o Dr. Marcos. Primeiro, entraremos com o pedido de divórcio por adultério. Segundo, faremos o teste de DNA determinado pelo tribunal para estabelecer a não paternidade. Terceiro, pediremos a devolução de quaisquer fundos conjugais usados para sustentar o caso. E quanto à casa? Com esse nível de evidência, podemos argumentar por uma divisão desproporcional. Ela usou bens do casal para manter um caso extraconjugal. Isso pesa para os juízes. Quanto tempo vai levar? Depende se ela contestar. Se for esperta, fará um acordo. Se lutar, pode levar meses. Saí do escritório com uma pasta cheia de papelada e uma audiência marcada para daqui a 3 semanas. O pedido de divórcio seria entregue a Patrícia no trabalho no dia seguinte. Profissional, limpo, sem drama. Naquela noite, voltei para casa. Patrícia estava na cozinha preparando o jantar para 2. Olhou para cima com esperança nos olhos. Fiz seu prato preferido, frango com arroz. Eu dei entrada no pedido de divórcio naquele dia. A colher de pau que ela segurava caiu no chão com um estrondo. João, por favor,
Não podemos conversar sobre isso? Não há nada para conversar. O bebê não é meu. Faremos um teste de DNA para confirmar, mas nós dois sabemos a verdade. Ela desligou o fogão e me encarou. O que você quer? Quer que eu implore? Tudo bem, eu imploro. Eu cometi um erro. Eu estava sozinha e assustada, e o Rogério estava lá, e eu cometi um erro terrível. 7 meses não é um erro. 7 meses é uma escolha. Eu te amo. Não, você não ama. Se você me amasse, não teria passado 7 meses dormindo com nosso vizinho enquanto eu estava destacado no Haiti, correndo risco de vida. Ela começou a chorar novamente, mas eu não senti nada. A parte emocional da situação havia se esgotado em algum ponto entre o ultrassom e as faturas do cartão. Eu ia te contar, ela disse. Quando? Perguntei. Depois que o bebê nascesse, eu ia te contar tudo. Você ia me deixar criar o filho de outro homem por 9 meses e me contar depois? Ela não respondeu. O silêncio já era uma resposta. Vou ficar em um hotel até que isso se resolva, disse ela. Os papéis serão entregues amanhã. Você vai querer contratar um advogado. João, espere! Parei na porta da cozinha. E nós? E o nosso casamento? Olhei para ela. 6 anos de casamento. 3 anos achando que conhecia a pessoa com quem estava dividindo a vida. Não existe mais um nós, disse. Não existe mais desde que você decidiu dormir com o Rogério Mendes. Deixei-a parada na cozinha, com o jantar esfriando no fogão. Lá fora, Rogério estava na entrada da garagem, mexendo na moto. Olhou para cima quando minha caminhonete deu partida. Nossos olhares se cruzaram por um segundo através do para-brisa. Ele desviou o olhar primeiro. A sala do tribunal era pequena e estéril. A juíza Patrícia Hernandes presidia. Patrícia estava sentada do outro lado do corredor com o seu advogado, um rapaz de terno caro que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. O doutor Marcos Vieira tinha feito sua lição de casa. As evidências estavam organizadas, documentadas, inegáveis. Registros telefônicos, extratos de cartão de crédito, recibos de hotel e o relatório do ultrassom, que mostrava uma linha do tempo tornando a paternidade impossível. Os resultados do teste de DNA saíram na semana anterior. Probabilidade 0 de que eu fosse o pai. Meritíssimo, disse o Dr. Vieira. As provas demonstram claramente que a ré manteve um caso extraconjugal durante o período de serviço militar do autor, utilizou bens conjugais para sustentar esse relacionamento e tentou induzir o autor a acreditar que ele era pai de um filho de outro homem. O advogado de Patrícia tentou argumentar que o caso era irrelevante para a divisão de bens. Mas a juíza já vinha fazendo isso há 20 anos. Ela já tinha visto de tudo. O tribunal considera que as ações da ré constituem uma violação significativa do relacionamento conjugal e uso indevido dos bens conjugais, afirmou. O autor receberá 65% de todos os bens conjugais, incluindo a casa da família. A ré é condenada a reembolsar ao autor por todos os fundos conjugais utilizados para sustentar o relacionamento extraconjugal. Além disso, o tribunal determina que a ré seja a única responsável por todos os custos relacionados à gravidez e ao parto, visto que a criança não é filha biológica do autor. O martelo bateu. Final. Do lado de fora do tribunal, Patrícia me alcançou. João, espere. Parei de andar, mas não me vi. Desculpe, disse ela. Sei que isso não resolve nada, mas sinto muito. Olhei para ela. Agora, a barriga saliente sob um vestido largo mostrava que em 2 meses ela teria um bebê sem marido e sem pai disposto a assumir a responsabilidade. Desculpas não trazem de volta 8 meses, disse. Ela assentiu e foi embora. 3 meses depois, assinei os papéis finais no escritório do Dr. Vieira. A casa era minha. As contas bancárias foram divididas conforme o combinado.
Patrícia havia se mudado para outra cidade, voltando para a casa dos pais em Campinas. Rogério Mendes havia perdido o emprego quando a notícia se espalhou pela comunidade da construção civil. Dormir com a esposa de um fuzileiro naval destacado não torna ninguém popular na economia pesada da defesa de São Paulo. A ex-mulher dele também soube do caso durante o processo de divórcio, o que lhe custou dinheiro adicional na modificação do acordo. Soube por vizinhos que ele havia se mudado para Manaus para tentar recomeçar. Fiquei com a casa por 6 meses e depois a vendi. Muitas lembranças, muita história naqueles cômodos. Comprei uma casa menor perto da base, com linhas limpas, sem passado pesado. Eu tinha meu caminhão, minha conta poupança e uma lição aprendida sobre confiar completamente nas pessoas. A missão no Haiti me ensinou sobre sobrevivência em ambiente hostil. Voltar para casa me ensinou sobre sobrevivência em outro tipo de ambiente hostil. Meu comandante me ofereceu outra missão no exterior. Recusei. Queria ficar no Brasil por um tempo, imaginar o que viria a seguir. Algumas noites, sentava-me na varanda dos fundos e pensava na linha do tempo alternativa, aquela em que eu acreditava que a mentira daria origem ao filho de outro homem e nunca descobriria a verdade. Essa versão de João teria vivido uma vida completamente diferente, construída sobre mentiras. Eu preferia a verdade, mesmo quando era feia. Os militares me ensinaram que informações claras levam a melhores decisões na guerra e na vida. A farsa de Patrícia fracassou porque ela subestimou o poder da matemática simples e o compromisso de um fuzileiro naval com os fatos em vez de ficção. Às vezes, a resposta mais forte à traição é simplesmente se recusar a participar das mentiras de outra pessoa. Agora me diz, o que você faria se descobrisse que sua esposa está esperando um filho de outro homem? Escreve aí nos comentários e deixa sua nota de 0 a 10 para essa história. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou.